Bom dia, beleza? Estamos aqui, como vocês estão vendo aí, ó. O Baruque aí já está na atividade, né? E eu vou prender ele agora. E eu quero demonstrar o condicionamento do dog, né? Vocês sabem que ele estava em outro lugar. Ali era um canil, ainda que seja improvisado. Aqui eu ainda não fiz o canil, estou deixando aqui porque eu não sei onde eu vou fazer o canil, porque tem mais coisas que eu vou fazer aqui no lote. Então eu estou analisando aí onde eu vou deixar o canil. Eu só quero que vocês vejam, né, como é fácil, né, o manejo do dog ter que estar onde ele tem que ficar e que eu não vou ter nenhum trabalho em prendê-lo. E ele já está condicionado, ele já sabe que de manhã onde é que ele deve estar e deve ficar. Curte só. Nem chamei ele. Eu nem chamei. Só dele ver. Só dele ver ele já sabe, ó. Só dele ver ele já sabe. Ali tá a corrente. Não tem nem um mês que ele tá ali. Não tem, ali ele já tá indo, ó. Não tem nem um mês. Também não chamei. Olha lá, já tá preso. Já tá no lugar que ele deve ficar. E eu nem precisei usar o comando. Porque ele já tá condicionado. Beleza? Então, adestramento é você condicionar o dog naquilo que você quer, naquilo que é melhor para você, sobretudo para o próprio dog, para a vizinhança, tanto no convívio territorial como numa caminhada. E o dog saber quando ou não ser agressivo e quando ou não executar certo manejo, sem você estar precisando dar o comando. O adestramento proporciona isso, você exercitar o dog a um condicionamento que você nem precisa mais dar o comando. O comando já está dentro do próprio dog, beleza? Fique com Deus, boa meditação das coisas de dog e também boa meditação a seguir das coisas do alto. Falou, fique com Deus. Nesta ocasião, os discípulos vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o maior de todos no reino dos céus. Jesus chamou para perto dele uma criancinha e a colocou no meio deles. Depois disse: Se vocês não se voltarem dos seus pecados para Deus e não se tornarem como criancinhas, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha é o maior de todos no reino dos céus. E qualquer um de vocês que aconselhar uma criancinha como esta, porque vocês são meus, estão me recebendo a mim e cuidando de mim. Mas se qualquer um de vocês fizer um destes pequeninos que crê em mim perder sua fé, seria melhor para vocês serem jogados no mar, com uma pedra amarrada no pescoço. Era uma vez um homem rico, disse Jesus, que se vestia muito bem e vivia todos os dias em prazer e luxo. Um dia, Lázaro, um mendigo doente, caiu na porta dele. Enquanto estava ali, querendo os restos da mesa do homem rico, os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. Finalmente o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para a presença de Abraão, no lugar dos justos que morreram. O rico também morreu e foi sepultado, e sua alma foi para o inferno. Ali, sofrendo, ele podia ver Lázaro lá longe com Abraão. Pai Abraão, gritou ele, tem um pouco de compaixão. Mande Lázaro até aqui, ao menos para pôr na água a ponta do dedo e refrescar a minha língua, pois estou sofrendo nessas chamas. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembre-se que durante a sua vida você teve tudo quanto queria, e Lázaro não teve nada. Portanto, agora
ele está aqui sendo consolado e você sofrendo por tormentos. Além disso, há um grande abismo separando-nos. E quem quiser ir daqui para lá é impedido e ninguém pode chegar até nós. Então um rico diz: ó pai Abraão, então por favor mande a Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para avisar todos a respeito deste lugar de sofrimento, a fim de que eles não venham para aqui quando morrerem. Mas Abraão disse: as escrituras já o avisaram muitas vezes, os seus irmãos podem ler isso a qualquer hora que quiserem. O rico respondeu: não, pai Abraão, eles não se darão ao trabalho de ler, mas se alguém for mandar dos mortos a eles, então abandonarão os seus pecados. Porém Abraão disse: se eles não prestam atenção a Moisés e aos profetas, não ouvirão, mesmo que alguém volte do meio dos mortos. Simplicidade, né? O manejo, ele é simplicidade. Não precisa de muita coisa para você adestrar um dog. E a simplicidade no manejo, eu acho extraordinário. Com técnicas simples, você pode condicionar o dog à obediência. Aqui eu estou aqui na minha academia, aqui em casa, né? É um espaço que eu estou criando para me treinar. Simples, mas funciona. Os exercícios que mais funcionam para um melhor condicionamento são os simples, são os básicos. Então as coisas simples e básicas são as que mais funcionam. O Senhor Jesus, ele diz que para nós entrarmos no reino de Deus, nós devemos ser como crianças. Que o reino de Deus é das crianças. Eu já passei muitos momentos difíceis, de aflições e de angústias. Algumas tristezas com outras pessoas, com situações, mas sobretudo comigo mesmo. Uma das pessoas que mais me decepcionou, que mais me frustrou na minha existência foi eu mesmo. E Deus, na sua simplicidade, Deus na sua humildade, Deus, ele me consolou. Há pessoas que elas se sentem consoladas com coisas extravagantes, né? Coisas caras, né? Um carro importado, uma casa, né? Roupas, né? Tantas coisas que elas têm um certo consolo. As coisas materiais, elas trazem um certo consolo. Mas é um consolo muito supérfluo. Porque em algumas situações é um consolo de vaidade, onde a pessoa se sente melhor do que o próximo, onde a pessoa se acha melhor do que o próximo. Tem até pregações que inspiram, que estimulam isso. Alguém te humilhar em alguma situação, seja social, seja sentimental, material, espiritual, e depois, de alguma maneira, aparentemente você está melhor do que aquela pessoa, e aquela pessoa que te humilhou está pior do que você, como se isso fosse um consolo ao qual nós devêssemos nos alegrar. A gente deve se alegrar por Deus nos abençoar, mas a gente não deve se alegrar pelo outro estar passando dificuldade. Ainda que seja uma pessoa que de alguma maneira nos prejudicou. Ainda que seja uma pessoa que de alguma maneira nos fez mal. A Bíblia não ensina que nós devemos nos alegrar com a derrota dos outros. E em algumas situações, aquilo que a gente está considerando derrota para os outros, na realidade é vitória. Porque a pessoa está amadurecendo espiritualmente. Quem sabe o amadurecimento que não veio na casa da alegria.
Porque a Bíblia fala que mais vale estar na casa do luto, onde a gente sabe o fim de todas as coisas, do que na casa da alegria. Então uma pessoa ela pode estar tendo vitória em vários contextos da sua vida aqui na Terra, mas cada vez mais distante de Deus. Uma pessoa pode aparentemente que está tendo derrotas, mas aquilo ali está o aproximando mais de Deus ainda. A Bíblia tem a parábola, né, do rico e do Lázaro. Lázaro foi levado ao seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Então, aparentemente, aqui o rico estava bem e Lázaro, o mendigo, estava ruim. Mas espiritualmente a situação era invertida. Espiritualmente Lázaro era rico e o rico era miserável. Então, o consolo mesmo de Deus, o consolo do Espírito Santo, é com simplicidade. Eu já, em uma dessas situações, né, eu estava na congregação e ouvindo a palavra, cultuando a Deus, e pediram para as pessoas ficarem em pé, né, chamaram as pessoas para orar lá na frente. Eu já fico na frente mesmo, a direção de Deus, já estava lá. E eu estou lá com o olho fechado, buscando a Deus, né, buscando o consolo de Deus, a força do Espírito Santo. E de repente uma criança do meu lado assim, segurou minha mão. A princípio eu nem percebi, eu com o olho fechado, alguém segurou minha mão. Eu vi que era uma mão pequenininha, né? Quando eu olhei assim, por lado assim, eu não vi a pessoa. Quando eu olhei para baixo, uma criancinha, ela segurou minha mão. Ali eu me senti como fosse o próprio Deus segurando a minha mão. Então Deus, através daquela criança, da simplicidade daquela criança, Deus me consolou e me fortaleceu. Eu já cheguei ali na congregação, sendo muito criticado, né, por aquilo que Deus me deu, meditando naquilo, imaginando, se eu estou errado, meu Pai, o culto que eu faço ao Senhor, a inspiração que vem de mim não é tua, é da minha carne, é da minha emoção, é do meu sentimento. O Espírito Santo não está nos meus sentimentos, o Espírito Santo não está nas minhas emoções, porque o problema não é demonstrar sentimento ou emoção. A questão é se esse sentimento e essa emoção está sendo produzida pelo Espírito Santo. E eu chegar na congregação e uma criança, Pai do Senhor Jesus, pastor de fogo. E aquilo ali também me fortaleceu. Aquilo ali também me inspirou a continuar buscando a Deus. Na simplicidade daquela criança. Pai do Senhor, pastor de fogo. Às vezes crianças passam por mim. Paz do Senhor Jesus. Aquilo ali me fortalece. Que eu sei que de alguma maneira o que está em mim está testificando também nas crianças, né? Está inspirando as crianças a buscar a Deus. E se as crianças estão sendo inspiradas a buscar a Deus, então é de Deus, porque o reino de Deus é das crianças. E a Bíblia fala que aquele que não se fizer como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Simplicidade, sinceridade, verdade. Hoje eu saí aqui de casa aqui, fui no meu tio. Aí tinha uma criança aqui, ele chegou há pouco tempo, aqui dos vizinhos, e ele sempre mais fechado, uma criança fechada, até com as outras crianças. E quando eu tô ali na frente ali, ele veio, oi, tudo bom? Eu achei um pouco estranho, porque ele é bem fechadinho, até com os outros meninos da idade dele, e ele veio sorrindo. E ele veio para pegar na minha mão, e ele veio pedir um bênção. E eu abençoei ele, abracei ele. Aí o outro garoto já veio também, já pediu bênção também. Eu não pedi. É espontâneo, é sincero, é verdadeiro. Então Deus tem as maneiras de nos consolar e de nos fortalecer. Ali eu vejo como o próprio Deus abençoando esse dia, abençoando minha vida. Eu trabalhei com o irmão Léo. E as crianças sempre iam lá para conversar comigo, eu brincando lá com as crianças, aproveitando e pregando Jesus para elas, falando sobre o Espírito Santo. E eu estava com esse irmão no mercado, eu não vi esse dia. A gente estava na fila ali do caixa. E ele, aí, irmão Wesley. Eu, o que foi, irmão Léo? Olha aí, irmão Wesley. Quando eu olhei, falei, eu não vi, né? Eu, o que foi, irmão Léo? Ele falou, a menina abraçou sua perna aí. A menina, eu estava assim, no caixa, a menina abraçou minha perna
E o pai dela puxando ela e ela agarrada na minha perna. Aí o irmão lá ainda falou, tem um dom mesmo, né, irmão Wesley? Tem um dom mesmo. É interessante que, você já viu quando uma criança vê a outra? Ela tem aquela alegria, né? Uma criança, geralmente, quando vê a outra, assim, elas já se comunicam até sem palavras. Algo dentro delas vai testificando uma na outra. A simplicidade, a sinceridade. E elas têm alegria de estarem juntas. Por isso que o reino de Deus é das crianças. E se nós não nos fizermos como crianças, sermos simples e sinceros e verdadeiros, de maneira nenhuma, alguém que não fosse não vai herdar o reino de Deus. E os crentes da igreja primitiva, eles tinham essa simplicidade de uma criança. Ao se encontrarem, ao estarem juntos, não é como hoje, irmãos. As pessoas buscam estar com as pessoas por causa de interesse, para poder pregar, poder cantar, poder ter algum tipo de vantagem, sabe, irmão? As pessoas que chegam na igreja assim, que muitas vezes não tem aquela condição toda assim, são desprezadas por algumas pessoas, alguma liderança. Mas graças a Deus tem muitos irmãos abençoados também. Graças a Deus, Deus tem me dado a oportunidade de conhecer pessoas que têm condições, mano. Pessoas que têm condição material, elas têm uma certa vitória social, tá vendo? E são pessoas que você conversa com elas, você não tem a barreira social, não tem a barreira acadêmica, não tem a barreira ministerial. Tem a comunhão da simplicidade de duas crianças quando se encontram. A alegria espiritual, sem palavras, irmãos, uma com a outra. E é esse tipo de comunhão que Deus está buscando ver no ministério. Uma comunhão sem interesse, irmão, material, sem interesse social, sem interesse religioso, mas simplesmente pelo interesse de estar uma com a outra. Você vê que duas crianças, quando se encontram, é o interesse de estar uma com a outra, irmão. Todo outro tipo de vaidade gerada por causa de um tênisinho, de uma coisinha, isso é o adulto que coloca. Isso é o adulto que transmite através da natureza caída. Aí a criança vai crescendo e vai perdendo a simplicidade e a humildade por causa do pecado adâmico. Por isso que a Bíblia fala que tem que nascer de novo. Ninguém nasce adulto. Nasce-se um bebê. Nasce-se uma criança. E é esse tipo de novo nascimento que Deus veio em Cristo nos dar. Um nascimento como de uma criança, de um coração simples e sincero, tanto para com Ele, como uns para com os outros. E essa simplicidade que gera obediência, irmão, que agrada a Deus, como no manejo. É a simplicidade no manejo que gera obediência. Beleza? Fico com essa meditação aí e tudo de bom. Amém? Que Deus resplandeça o Espírito Santo na sua vida, que você receba um novo nascimento em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua alma, no arrependimento, na conversão em Cristo dos pecados da iniquidade, e que você cresça em Cristo à medida da estatura de varão perfeito. E quando Ele retornar, você estando aqui ou já na eternidade, você possa ser arrebatado juntamente com aqueles que estiverem aqui e, sobretudo, aqueles também a qual já partiram fiéis ao Senhor, que guardaram o seu coração contra a corrupção do mundo, contra as tentações de Satanás e contra as concupiscências da própria carne, vivendo uma vida como de uma criança, sinceros e verdadeiros, diante de Deus e diante do seu próximo. Mais uma vez, boa meditação das coisas do alto. E agora, queridos irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um cristão quando ele morre.
para que não fiquem cheios de tristeza, como aqueles que não têm esperança, quando isso acontecer. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os cristãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor, que nós, o que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo na frente daqueles que estão nas sepulturas, pois o próprio Senhor descerá do céu, com potente clamor, com vibrante brado do arcanjo e com vigoroso toque da trombeta de Deus. E os cristãos que estão mortos serão os primeiros a levantar-se para ir ao encontro do Senhor. Então nós, os que ainda estivermos vivos e restarmos na terra, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com esta notícia. Eu lembro uma vez, eu estava num culto e uma senhora, ela falou que queria conversar comigo depois do culto, queria falar comigo. Terminou o culto, ela veio conversar comigo, ela perguntou se eu pregava, ela perguntou do meu número. E quando nós estávamos ali conversando ali, pessoas começaram a chegar, impedindo a gente de dialogar. A pessoa chegou cumprimentando ela, e chegou obreiro, e foi chegando gente, e ela ficou como que sufocada assim, querendo falar comigo, e as pessoas entrando na minha frente, e dando aquela atenção para ela, e ela querendo conversar comigo, e chegou bem ali, praticamente umas 10 pessoas em cima dela, talvez até mais. Eu simplesmente só virei as costas e fui embora. Depois eu fiquei pensando, essa mulher deve ser alguma coisa, né? Porque quando eu estou conversando com mendigos, pessoas em situação de rua, eu não vejo pessoas assim chegando e dando atenção para essas pessoas e me ignorando como foi com essa senhora. Fiquei pensando sobre isso, né? E as pessoas nem pediam licença, irmão. Já foram entrando assim na minha frente assim, conversando com ela, enfim, aquela coisa toda. Depois eu fiquei imaginando, isso deve ser coisa da minha cabeça, não vou ficar dando lugar para isso não, enfim. Aí quando foi em outro culto, nós queremos apresentar aqui a doutora fulana de tal. Aí, realmente a mulher é alguém grande na sociedade, né? Para receber toda aquela atenção. Então, isso não acontece com o mendigo. O mendigo ele não entra numa congregação e aquelas pessoas, aquelas, e tem outros, mas aquelas não dá aquela atenção que deram para essa mulher. Se essa mulher fosse uma mendiga, ela não teria recebido aquela atenção toda. Mas como ela era doutora de alguma coisa aí, então ela recebeu toda aquela atenção. E como eu não sou doutor de nada também, no momento que os irmãos chegou ali, a gente pode chamar de irmão, eles já chegaram até sem pedir licença, já foram entrando na minha frente, como se eu não fosse nada, eu também não sou alguma coisa, quem é Deus. Então, se eu fosse doutor fulano de tal, e ela doutora fulana de tal, as pessoas teriam chegado com mais educação, com mais respeito. Então, simplicidade. Que imagem maravilhosa. A gente sempre fala, né? Sempre vê, sempre escuta, a gente sabe disso, né? Quem é pai já, quem é tio, a gente sabe da inocência, da simplicidade e do coração puro que uma criança tem. O Bruno hoje falou, o que você falou mesmo, Bruno? Nós estava editando a matéria e você falou, como é que é? Você falou alguma coisa, né? Tem uma palavra específica.
Inocência, isso. A inocência da criança. Olha que imagem linda. Isso aconteceu dentro de uma igreja. Pode soltar. Ó. Durante a comunhão. Olha que beleza, gente. Ela abraça todo mundo. Ela quer abraçar, não é da mão. Ela quer abraçar. É para abraçar. Olha lá. Surpreende a todos. As pessoas ficam surpreendidas. Olha lá as outras crianças. Olha a felicidade do menino quando vê o pai abraçando. Olha lá, ó. Olha o olhar dele, ó. O pai abraçando a criancinha, né? Todo mundo quer, ela abraça todo mundo. Ela quer abraçar. Porque, eu creio eu, o padre, né? Falou que tem que abraçar, cumprimentar as outras pessoas, né? E ela está fazendo isso, olha lá. Abraça todos. Sem pensar se é grande, se é pequeno. Né? Sem nenhuma diferença. Esse é o abraço puro. O abraço que não tem diferenças de classe social, não tem diferença de raça, não tem diferença nenhuma. É o abraço puro de uma criança. Como a gente aprende a olhar uma criança, né? A gente pensa que sabe tudo porque estudou, porque já tem idade. Parece que a gente já sabe tudo, não sabe de nada ainda. Quando a gente vê uma imagem como essa aqui, ó, a gente pensa, como a gente ainda tem coisa para aprender. E aprender de lugares, de situações, ou de um gesto de uma criança. A gente não espera, né? Mas é aqui que a gente aprende, ó. É com isso daqui que a gente aprende. A observar. Uma criança que tem para abraçar, vamos abraçar. Quantas pessoas surpreendidas e saíram modificadas depois do abraço dessa linda criança, né? Free hugs for everybody. I know, hugs for everyone. Can I get a hug? I want a hug. I need a hug. Thank you for the hug. It's good to see you. It's real. You can blow on it. Quem é o maior no reino dos céus?
Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe.